Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Tio Wesley na área aqui, gravando as respostas do nosso simulado de 5 questões voltadas para o concurso do agente penitenciário do estado de Goiás. Tá bom? Então vocês que vão fazer o concurso do agente penitenciário aí, geralmente cai nas questões de vocês 5 questões relacionadas à história e geografia do Goiás. Eu fiz aí umas 5 questões para vocês, trouxe essas questões e eu espero que vocês gostem. São questões relacionadas ao nosso conteúdo de história e geografia e tem umas questões aí que eu acho que vai ser interessante, que pode ajudar muito vocês na hora do concurso de vocês. Beleza? Então, corta para a tela para mim, Marquinhos. Então, olha aí, ó. Simulado, questões comentadas de história e geografia do estado de Goiás. Beleza? Então, gostou lá, já segue lá o professor. Instagram, @Wesley Santos. E também pode seguir lá, @Instituto Steve. Beleza? Então, já pega aí a questão número 1, que diz o seguinte, ó. Leia o texto a seguir. 3 zonas povoaram-se assim durante o século XVIII, como uma relativa densidade. A primeira, uma zona no centro-sul, com uma série desconexa de arraiais no caminho de São Paulo, ou nas suas proximidades. Santa Luzia, Meia Ponte, Vila Boa e arraiais vizinhos. Então, sobre o século do ouro em Goiás, né? Então, traz o seguinte lá, ó. 1. As aglomerações goianas mencionadas que tinham no século XVIII, os nomes supracitados são, respectivamente, os atuais cidades de. Então, olha só, ele colocou lá o nome lá, ó. Santa Luzia, Meia Ponte, Vila Boa. Então, ele quer saber quais cidades viraram essas 3 nomes antigos aí de cidades do estado de Goiás, beleza? Então ele quer saber quais são os respectivos nomes atuais dessas cidades. Então vamos lá. Santa Luzia é a atual cidade de quê? Vamos lá. A. Santa Luzia de Goiás, Abadiânia, Corumbá de Goiás, Lusiânia ou Corumbá, de novo aí, Corumbá de Goiás. Gente, resposta fácil para vocês aí, ó. Volta para mim aqui. Mesmo que você não saiba quais são as principais cidades do Goiás aqui durante o Círculo do Ouro, se você souber uma das respostas aqui, já te ajuda demais na hora de responder. E eu te pergunto, qual foi o primeiro nome da cidade de Goiás? Alguém lembra? Qual foi o primeiro nome? Alguém na live aí responder aí, Marquinhos? Já pede para colocar aí pra gente ir, beleza? Alguém responder aí o primeiro nome, qual foi o primeiro nome da cidade de Goiás, beleza? Então, para vocês aqui, volta para a tela comigo, por favor. Tá aqui no texto, ó. Primeiro nome da cidade de Goiás foi Vila Boa. Então a gente sabe que Vila Boa é o nome da cidade de Goiás. Então das 3 aí, a nossa última cidade aqui tem que ser o quê? Cidade de Goiás. Então vamos lá, a gente procura lá, ó. Opa, Goiás. O último. Tá aqui. Então a gente já sabe que a resposta correta é o quê? Letra D. Mas, professor, só isso eu consegui responder a questão? Muito fácil, porque Santa Lúcia era o nome dado à atual Lusiânia. E Meia Ponte é o nome dado à atual cidade de Pirenópolis, por conta do rio que passa na cidade lá, o rio Meia Ponte. Beleza? Então aí, muito fácil de matar a questão aí, bem facinho. Só de nós sabermos que Vila Boa é o nome que deu origem à atual cidade de Goiás, nós já conseguimos aí matar essa questão muito, muito, muito fácil, beleza? Então, um pequeno detalhezinho aí nos ajuda a responder essa questão. Volta para mim aqui. Meninos do meu coração, prestem bastante atenção. Às vezes um pequeno detalhezinho é o que ajuda a gente a responder a questão e eliminar uma questão aí que muitos alunos vão ter dificuldade. Por quê? Porque realmente a gente não sabe o nome de outras cidades do estado de Goiás, como era o nome dessas cidades antigamente. Mas, nós sabendo que Vila Boa, antes foi Arraial de Santana, primeiro Arraial de Santana, depois Vila Boa e por último Cidade de Goiás, a gente descobre aí que a gente já sabe muita coisa em relação à historiografia do estado de Goiás. Beleza? Então, volto para a tela aqui para a gente fazer a questão número 2. Vamos lá. Leia o texto a seguir. Foi preparado um intricado plano de defesa, primeiramente restringindo o trânsito de automóveis nos arredores da Praça Cívica, em qualquer horário, durante a noite. Também pedestres foram proibidos de circular por ali. As exceções ficaram por conta de algumas pessoas devidamente credenciadas que obtiveram senhas especiais distribuídas pelos responsáveis pela segurança do governador. Reforçaram-se
As barricadas, guardadas por policiais, voluntários e soldados leais ao oficial Mauro Borges, que circulavam armados com metralhadoras em prontidão permanente. Canhões foram colocados sobre a marquise do palácio. Então, esse processo aqui, ó, tá falando sobre os aspectos da reação popular ao movimento de ilegalidade em Goiânia, que aconteceu lá no ano de 1961. Beleza? E olha o que continua esse enunciado aí, ó, meninos. Opa, travou aqui. Diz o seguinte lá, ó. Opa, foi demais. Então diz o seguinte, ó, o trecho citado descreve a defesa organizada pelo governador Mauro Borges do Palácio das Esmeraldas, sede do Executivo goiano, durante o chamado Movimento da Legalidade. Então eles querem que vocês falem sobre o período, sobre o Movimento da Legalidade. Lembrando que ele aconteceu quando? Em 1961. Mauro Borges era oficial do Exército e possuía experiência militar. Este importante evento político foi deflagrado por quê? Então, por que aconteceu, então, esse movimento da legalidade lá no ano de 1961? Volta para a tela comigo, por favor. Meninos, prestem bastante atenção, vocês que estão assistindo aqui no YouTube e o pessoal que está assistindo, acompanhando a nossa live ao vivo aí no Instagram. Gente, esse movimento da legalidade foi um movimento muito importante que aconteceu no estado de Goiás no ano de 1961. Por quê? Quando o Jânio Quadros renunciou ao poder, o João Goulart, então, ia assumir o poder. Só que ele foi pressionado por movimentos, né, contrários, então, à posse do João Goulart. E uma das pessoas que lutaram por esse movimento, para que essa posse acontecesse, foi o então governador do estado de Goiás, o Mauro Borges, filho do Pedro Ludovico. Então ele aliou-se então ao Leonel Brizola, né? Então grande político brasileiro aí, fundador do PDT, né? Então se aliou ao Leonel Brizola então para esse momento movimento da legalidade, que buscava o quê? Que o vice-presidente assumisse o poder durante a renúncia, então, do Jânio Quadros. Então, esse movimento no Goiás, ele teve um movimento armado ali, intrincado lá no Palácio das Esmeraldas. Então, esse movimento vai ser muito importante para a historiografia do estado de Goiás. Volta para a tela comigo, por favor, então, Marquinhos. Então, o que aconteceu nesse importante movimento que foi deflagrado o quê? O que aconteceu? Pela cassação do mandato do governador Mauro Borges após a tomada do poder pelos militares no golpe civil-militar de 1964. Meninos, essa questão aqui já está o quê? Errada. Professor, errada por quê? Porque nós estamos falando sobre o movimento da legalidade. Ele aconteceu em 1961. O golpe civil-militar aconteceu no ano de 1964. Então já está fora do contexto pedido aqui pelo enunciado da questão. Beleza? Então, B. Pela tentativa de facções do Exército Brasileiro de impedir a posse do vice-presidente João Goulart após a renúncia de Jânio Quadros. A questão está o quê? Correta. Realmente, facções do Exército Brasileiro tentaram impedir, então, a posse do então vice-presidente João Goulart após a renúncia do Jânio Quadros. Então, esse movimento aí foi combatido, então, pelo Mauro Borges, juntamente lá com o Leonel Brizola. Então, questão aí está correta, letra B. Então, vamos olhar as outras questões lá? Pelo envolvimento pessoal do governador em campanhas militares, como a resistência à passagem da coluna Prestes em Goiás. Essa questão aqui está errada. Esse movimento foi apoiado pelo pai aí do então governador Mauro Borges, o Pedro Ludovico Teixeira. Pelo fortalecimento dos adversários políticos de Mauro Borges, cujo partido foi derrotado nas eleições majoritárias de 1960. A questão também está errada, uma vez aí que o nosso querido Mauro Borges aí, o partido dele foi um dos vitoriosos, né, na campanha eleitoral do ano de 1960. E pela ameaça de prisão feita pelos militares goianos ao pai do Mauro Borges, o então ex-governador Pedro Ludovico Teixeira. Esse movimento aí vai acontecer no ano de 1969, beleza? Não vai acontecer lá no ano de 1961. Então, a questão também já está o quê? Errada. Então, questão correta aí, letra B. Muito, muito, muito difícil essa questão, tá bom? Então, quem não acompanhou, quem não prestou atenção no período histórico que a gente pede aqui, ó, beleza? Tem que ficar sempre atento ao período histórico que se apresenta, tá bom, meninos? Então, vamos lá para a questão número 3. Vamos para a tela aqui. Vem comigo, Marquinhos, por favor. Meninos, é muito importante mesmo que vocês saibam que quando focamos as questões
de História e Geografia do Goiás, sempre temos que estar atento ao período histórico. Porque o período histórico vai delimitar o que a banca quer que você responda naquela questão. Identificou o período histórico? Sabe o que aconteceu naquele período histórico? Fica muito mais fácil para vocês resolverem as questões. Beleza? O pessoal que está aí na live no Instagram, já está acompanhando nossa aula presencial, já sabe que eu sempre friso muito isso para vocês em relação ao enunciado das questões. Então vem para a tela comigo, Marquinhos. Estamos acabando aí. Muitos municípios goianos têm origem relacionada ao período de garimpagem do ouro em Goiás. São exemplos de municípios que têm uma origem os seguintes. Então é o seguinte, ó, eles querem que vocês falem aqui, ó, sobre o ciclo do ouro em Goiás. E eles querem que você identifique os municípios que estão relacionados, então, ao período do ciclo do ouro em Goiás, que aconteceu lá onde, ó, no século XVIII. Beleza? Então, quais são esses municípios lá que têm origem lá no ciclo do ouro? Então vamos lá. Corumbá de Goiás e Crixás. B. Niquelândia e Palmeira de Goiás. C. Pilar de Goiás e São João do Paraúna. D. São Luís do Norte e Minaçu. E E. Pirinópolis e Palmeira de Goiás. Meninos, então vamos lá. Para começar aqui, ó, para ficar bem mais fácil, a gente vai eliminar duas cidades aqui, vamos eliminar três questões aqui, três opções, que não têm origem aqui no ciclo do ouro. Nós lembramos que as principais cidades no ciclo do ouro são Corumbá de Goiás, Cidade de Goiás e Pirinópolis. Quando Niquelândia e Palmeira do Goiás não apresenta, então já está fora. Pilar de Goiás e São João do Paraúna, já está fora. São Luís do Norte e Minaçu, então já está fora. Então sobrou aí duas questões para nós debatermos. Primeiro, Corumbá de Goiás está dentro daquelas três cidades que nós falamos, e Pirinópolis também está dentro dessas duas cidades, das três cidades que nós falamos aí. Só que ele diz o seguinte, ó, são exemplos de município que tem essa origem a seguinte: Crixás, beleza? Crixás aí, juntamente com, vou colocar para vocês aqui, ó, Crixás, Santa Cruz, Jaraguá, Lusiânia, Silvânia, juntamente com Crixás aí, são exemplos de cidades que surgiram também durante o período do ciclo do ouro, lá no século XVIII. Só que elas com menos representatividade do que Corumbá de Goiás, Pirinópolis e Cidade de Goiás. E Cidade de Goiás, que são as principais cidades aí relacionadas ao ciclo do ouro. Então, falou dessas cidadezinhas aqui, ó, Crixás, Santa Cruz, Jaraguá, Lusiânia, Silvânia, Cidade de Goiás, Pirinópolis e Corumbá de Goiás, são cidades que estão relacionadas aí ao ciclo do ouro no estado de Goiás. Então, aqui a opção correta, letra A, beleza? Palmeira de Goiás não está envolvida nesse período aí do ciclo do ouro, beleza? Dica muito boa para vocês aí, porque as bancas podem cobrar aí. Então já colocou uma dúvida na sua cabeça, quando eles colocam Corumbá de Goiás e Pirinópolis. Então as outras duas cidades aí é o que dá o diferencial. Então Crixás, Santa Cruz, Jaraguá, Lusiânia, Silvânia, Cidade de Goiás, Pirinópolis e Corumbá de Goiás são exemplos de cidades que surgiram ali durante o ciclo do ouro no estado de Goiás, beleza? Então vamos continuar aí. 4. Acerca da história política e econômica de Goiás, assinale a alternativa correta. Então eles estão pedindo aqui, ó, acerca da história, ele quer da história política e econômica de Goiás. Então ele quer a opção o quê? Correta. Imediatamente após a Revolução de 1930, o primeiro governador eleito por Goiás foi Pedro Ludovico Teixeira, que se notabilizou por promover a reabertura do Congresso Estadual. Então vamos lá, meninos, ó. Imediatamente após a Revolução de 1930, o primeiro governador eleito em Goiás foi realmente Pedro Ludovico Teixeira, que se notabilizou por promover a reabertura do Congresso Estadual. Essa questão está o quê?
errada, erradíssima. Porque foi em 1933, foi decidida a reconstitucionalização do país e Ludovico então tomou parte ativa na criação do Partido Republicano no Goiás, que viria a preencher então todas as cadeiras de representação goiana na Constituição de 1934. Segundo as normas da Constituição Federal, votada naquele ano anterior, reuniu-se a Assembleia Constituinte do Estado de Goiás, que elegeu então ele governador. Então, esse movimento não vai acontecer lá em 1930, beleza? Vai acontecer só apenas após o ano de 1933. Então, a questão aí já está o quê? Errada, beleza? Então, muito bom aí, muito boa questão dúbia aí que dá muita margem para interpretação, beleza? B, a transferência da capital estadual da cidade de Goiás para Goiânia já estava prevista na primeira Constituição Republicana do Estado, em 1891. Essa questão aí também está o quê, tio Wesley? Errada. Sabe por quê? Em dezembro de 1932, foi decretada a mudança da sede do governo para um local próximo à cidade de Anápolis, que iria receber em breve a Estrada de Ferro de Goiás. A fundação da nova capital do estado, Goiânia, ocorreu no ano de 1933 e a mudança foi determinada, então, por motivos administrativos e econômicos com a chegada da Estrada de Ferro em Anápolis em 1935. Beleza? Então, aí, quando ele fala que a transferência da capital do estado, da cidade de Goiás para Goiânia, já estava prevista na primeira Constituição Republicana do Estado no ano de 1891, ela está errada, beleza? Ela já tinha um projeto que falava-se de uma mudança quando pudesse acontecer essa mudança da capital, mas não estava escrito que a mudança do estado sairia de cidade de Goiás para Goiânia. Então aí tá o errozinho aí, beleza? Para vocês. Desde 1967, nenhuma mulher foi eleita deputada estadual em Goiás, situação que mudaria apenas no ano de 1982, uma vez que a legislação federal impedia a participação de candidatos do sexo feminino, condição alterada pela Constituição Federal de 1979. Essa questão também está o que aí? Errada. Desde que as mulheres brasileiras conquistaram o direito de votar e ser votadas lá no ano de 1932, em Goiás, ainda se passaram 18 anos até que uma mulher conquistou o primeiro mandato como deputada estadual. O nome dessa mulher foi Berenice Teixeira Artiaga, que ela foi eleita pelo PSD entre os mandatos de 1950 e 1954. Antes do período do bipartidarismo forçado que aconteceu entre 66 e 79 por conta da ditadura militar no estado de Goiás. Então essa questão aqui também está o quê? Errada. Beleza? Então vamos lá. D. O desmembramento dos Tocantins do antigo território goiano foi decorrência de um movimento político recente, surgido apenas no contexto da Assembleia Constituinte de 1988 e concretizado em 1º de janeiro de 1989. Gente, essa questão aqui está, errada também. Por quê? Durante a época da independência do Brasil, em 1922, um ano antes, em 1822, em 1821, tentou-se uma disputa política dentro do território goiano para dividir o norte goiano do sul goiano, da região onde hoje é conhecido como Tocantins e da região que é o atual Goiás. Então, esse movimento ele foi armado, só que ele foi combatido e continuou então prevalecendo até 1988 a junção entre o norte goiano e o sul goiano, beleza? Então, essa questão aí está o quê? Errada. Então, nossa questão correta pode ser letra E. A transferência da capital realizada na década de 30 representou, entre outros aspectos, uma ruptura nas relações de poder no Estado e uma nova tendência econômica. Gente, a questão está corretíssima. Cola comigo aqui, por favor, Marquinhos. Meninos, prestem atenção que eu vou falar para vocês aqui agora. Quando nós falarmos da transferência da capital de Cidade de Goiás para a atual Goiânia, a gente tem que lembrar sempre que essa mudança foi motivada por ideais políticos e econômicos. Políticos por quê? Queria-se tirar o poder dos caiados. Queria poder tirar o poder do colo dos caiados. Estava ali no quintal da casa deles, na cidade de Goiás Velho. Beleza? Transferindo para Goiânia, tira esse poder ali de próximo dos caiados. E econômico por quê? A atual capital era muito pequena, não tinha mais espaço para crescimento. Então necessitava-se, no Goiás, de uma mudança, de uma nova capital, algo que pudesse fazer com que o Estado voltasse a crescer novamente. Beleza? Então ela surge de ideais políticos e econômicos. Beleza? Pega essa dica aí, que essa dica é importante mais para vocês, tá bom? Então, volta para a tela comigo, para nossa última questãozinha aí,
Leia o fragmento apresentado a seguir. É no percurso de retorno à cidade de Pedro Afonso que os irmãos José e João Porfírio se depararam com uma região de serras, muito fértil, com vários ribeirões e pontas de mato em torno das grotas e grotões. Um lugar diferente dos velhos e secos cerrados que cobrem todo o norte goiano. Era uma área vazia, com pouquíssimas fazendas, quase só de terras devolutas, que o estado de Goiás pretendia colonizar. Ali parecia um bom lugar para se morar e criar os filhos. Decidiram então levar suas famílias para lá e convidar outros conhecidos que, como eles, buscavam uma terra onde plantar. Retornaram a Pedro Afonso, prepararam a mudança e meses depois voltaram. Então, eu estou falando aí, sentimentos da terra, imaginação de reforma agrária, imaginação de república. Então temos aí o enunciado da nossa questão. Ele diz o seguinte: o episódio narrado teve como consequência um dos mais importantes conflitos da história de Goiás, que se caracterizou pela luta entre... Gente, presta atenção aí, nós estamos falando aí sobre um conflito, né, que se chama aí a Revolta de Trompas e Formoso, que ocorreu na região norte do estado de Goiás entre 1950 e 1957. A luta tinha de um lado camponeses sem terra e do outro grileiros de terra. Então os combates desenvolveram-se tanto no terreno da luta política institucional quanto da luta armada propriamente dita. A revolta aí foi uma das poucas lutas camponesas vitoriosas no Brasil republicano. Após a vitória do movimento, os camponeses, então, José Porfírio foi eleito, então, deputado estadual e a região de Trompas e Formoso desenvolveu-se. Muitas outras conquistas no que tange à produção e organização política, então, foram alcançadas pelos camponeses, né? Com o golpe militar lá do ano de 1964, os camponeses da região então foram torturados e perseguidos. Até hoje, muito temem falar sobre a revolta. José Porfírio então foi caçado e preso pelos militares e está desaparecido desde a década de 70. Atualmente, muito pouco se sabe sobre a revolta de Trompas e Formoso. Então, vem comigo aqui, por favor. Então, esse movimento de Trompas e Formoso aí foi uma revolta muito importante ali do norte goiano. Por quê? Pessoas que vinham, então, ali da Bahia, do norte da Bahia, e buscando, então, essas novas terras, encontrou ali uma terra muito rica. Só que esses camponeses aí entraram em guerra com quem? Com os grileiros de terra. Então, esse conflito aí armado, né, perdurou durante 7 anos aí, né, no território goiano, e levou, então, à vitória desses camponeses aí, né, e depois esse José Porfírio, então, foi eleito deputado estadual, só que durante a ditadura militar, eles foram perseguidos e ele acabou sendo preso, torturado, e desde a década de 70 não se tem notícia, então, sobre o que aconteceu com ele. Então, é um período muito importante da história do Goiás, mas que é muito pouco comentado e que as bancas gostam demais de trazer esses pequenos detalhezinhos aí para poder pegar aqueles alunos que estão mais desavisados. Então, vamos para a tela comigo aqui, ó. Então, o episódio narrado teve como consequência um dos mais importantes conflitos da história de Goiás, que se caracterizou pela luta entre... Então, gente, a luta foi aí entre camponeses e grileiros de terra. Então, questão correta, letra C. Beleza? Então, questão muito interessante aí para vocês. Dá uma pesquisada depois lá. Pesquisa lá sobre revolta de Trompas e Formoso, que é uma parte aí da história do Goiás aí, muito importante, uma história até um pouco recente do estado de Goiás. Tá bom? Então, a gente está encerrando aqui a nossa correção do nosso gabarito. Para os nossos alunos aí do presencial, quarta-feira eu tô com vocês, quinta-feira também tô com vocês com ética no serviço público, quarta-feira com História e Geografia do Goiás, nossa terceira aula. E para os alunos que estão acompanhando a gente aí no YouTube e no Instagram, um big beijo do tio Wesley. Espero que vocês tenham gostado das nossas questões, do nosso simulado. Se eu fosse um avaliador para essa banca, eu colocaria questões muito nesse tipo aí, questões mais voltadas para a história do estado de Goiás, beleza? É uma tendência aí da banca do IADES. Então, espero que vocês tenham gostado. Pega essa dica e segue nós nas redes sociais aí para sempre estar acompanhando nossas dicas e nossos materiais de divulgação para ajudar vocês na sua aprovação, beleza? Instituto Steve, professor Wesley Santos, big beijo, boa tarde para todos vocês, tchau, tchau.